Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu, graças a Deus, estou bem. Pessoal, hoje eu vou fazer um pequeno comentário sobre algo muito conhecido por muita gente. Tem pessoas que dizem que tem tanto inimigo, que hoje eu vou fazer um comentário falando sobre os inimigos, sobre os inimigos que nós temos e muitas vezes não sabemos que temos. Você entendeu? Então vamos lá. Mas antes de começar, eu vou pedir a você que, se você ainda não é inscrito, se você ainda não participa dessa comunidade, participe e faça parte desse pequeno serviço. Fazendo isso e assim agindo, você está me dando um reforço positivo, um pontinho positivo, para que outros e outros possam vir cada vez mais com uma qualidade, não uma qualidade material, mas sim uma qualidade em termos de benfeitoria, se é que eu posso dizer assim. Como, por exemplo, uma mensagem boa, uma mensagem de inspiração. E vamos lá. Por que nós temos inimigos? Bem, isso é um assunto muito demorado. Cada um tem uma opinião, cada um tem o seu inimigo, mas nós temos um pouco conhecido que muitas vezes é ocupado pela nossa falta de crescimento moral, espiritual e também material. Quem é esse inimigo? Esse inimigo é o próprio eu. O eu que você tem, o eu que eu tenho. Como assim o próprio eu? Eu sou inimigo de mim mesmo? Sim. Você é inimigo de você mesmo. Nas dificuldades, nas horas, nos momentos que você passa, em que você, por um impulso, age de uma forma contrária que você deveria agir. Digamos que você seja uma pessoa que nasceu em uma família rica, materialmente. E essa família quer, principalmente o pai e a mãe, quer que você seja uma pessoa que tenha um futuro brilhante. Certo? Beleza. A família quer que você tenha um futuro brilhante. É o desejo de toda a família, que todo pai e toda mãe quer. Mas o que acontece? Será que você quer ter esse futuro brilhante? Será que você pensa em ter esse futuro brilhante? Como assim um futuro brilhante? Bem, não é algo tão complicado. Se você tem um desejo em comprar determinado objeto, você faz o quê? Se você tem um pai ou uma mãe que lhe dê, por a sua família ser rica, beleza. Mas se o seu pai e a sua mãe não têm essa condição para lhe dar esse objeto, porque o que muitos fazem, passam tempos e tempos juntando valor em um pequeno cofre no banco até chegar o dia que aquele objeto é comprado. Por que tem pessoas que fazem isso? Porque elas vencem a si mesmas. Elas vencem o desejo de querer, vencem aquele desejo do não querer, no sentido de que elas vivem em determinados momentos e em cada momento que ela vive, aquele momento faz com que ela perca o interesse por aquele objeto que tanto ela queria ter. E aí vem também a parte do valor, a parte do bem. Do bem, aquele bem. Se você consegue algo com o seu suor, com o seu trabalho, há um certo valor, um valor incomparável. Mas se você consegue aquele objeto dado por alguém, aí o valor já é bem diferente. É aquela coisa, como se diz, só dá valor o que não tem, quando não tem, dá valor. E dá valor porque comprou com o próprio suor. E não dá valor porque foi comprado com suor, pelo suor de uma outra pessoa. Meio complicado, né? Pois é. Mas o que quer dizer que o pior inimigo é você? Porque em todos os momentos, a todo momento, nós passamos por algo que estamos sujeitos a fazer uma avaliação. Está sujeito todo mundo passar por esse momento que é preciso fazer essa avaliação mental, essa avaliação moral. Tem pessoas que
crescem materialmente e outras não crescem de forma nenhuma. Há aquelas que têm um crescimento moral, mas não têm um crescimento material. Há aquelas que têm um crescimento material, mas não têm um crescimento moral e nem o espiritual. Eis aqui as duas primeiras, a espiritual e a moral. A material, que seria a terceira, já é algo a ser deixado no terceiro plano, no terceiro sonho. Claro que, se você tem um desejo, você tem um sonho em comprar um veículo, por exemplo, é bom. Se você tem um desejo em comprar a sua casa, é muito bom. Mas a preocupação aqui é da evolução espiritual. Não tanto a evolução material, mas sim a espiritual e a moral. Por quê? Porque você é ocupado pelo seu atraso material. Você é ocupado pelo seu atraso moral e espiritual. Você pode dizer assim, Pedro, como tu pode falar disso? Se tu não tem um crescimento material. Realmente, não tem um crescimento material. Mas eu busco ter um crescimento moral e busco ter um crescimento espiritual. Por exemplo, em cada gesto bom que você faz, você está tendo um crescimento espiritual, porque você está fazendo uma boa ação. E se você age de forma contrária, você está tendo um crescimento imoral e não espiritual. Entendeu? E por que você é seu pior inimigo? Porque você tem que vencer as dificuldades que existem dentro de você. Você tem que lutar contra os seus impulsos, que muitas vezes a gente age pelo impulso. Tem pessoas que gostam de acumular dívidas, compra e compra e compra. Aí chega um determinado ponto e diz, eu não vou comprar mais. Mas, bem de repente, tem aquele impulso por uma tentação de algo que vê na televisão ou algo que vê na internet. Tem aquele momento do impulso e vai ali, faz uma outra compra em cima de outras compras. E aí fica uma dívida que chega a não ser paga de forma nenhuma. Aí é onde entra a parte de que o seu inimigo, se falando de um inimigo um pouco oculto, um pouco voltado para o ocultismo, é você. Eu não estou aqui falando apenas daquele inimigo que a gente tem que se encontrar os dois, vai ser pau a pau, briga entre os dois. Não, eu estou falando do inimigo que nós temos dentro de nós, que é a nossa falta de controle, a nossa falta de controlar os nossos impulsos. Eu, por exemplo, já passei muito por isso, mas a cada dia que passa, eu busco me melhorar nisso, principalmente na parte dos impulsos. Você já pode ter percebido que algum amigo seu já tenha tido um crescimento bem melhor que o seu, tanto material, ou talvez moral, talvez também espiritual. Mas por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, ela controla os impulsos, principalmente os impulsos na parte de gastar o que ela muitas vezes não tem, principalmente o impulso de fazer algo que muitas vezes é algo não aceitável para a humanidade e muito menos para Deus. É como fala a doutrina espírita. Nós temos que fazer uma reforma íntima. Nós temos que juntar dentro de nós as cartinhas que estão bagunçadas, que nós bagunçamos ao passar dos dias, ao passar dos anos. Nós temos que organizar a nossa casinha mental, a nossa casinha que está dentro da nossa mente, do pensamento, do nosso coração, para que esse inimigo que existe dentro de nós seja vencido por nós mesmos. Nós temos que controlar essa vontade. É como uma pessoa que tem uma vontade de fazer uma ação muito ruim e às vezes ela não faz porque naquele momento ela chega a se vencer. Aquele impulso não vence ela. Aquele momento de fazer aquela ação pesada, triste, como no caso de uma pessoa tirar a vida de outra, acontecendo isso, tem pessoas que têm aquele pensamento naquela hora e não faz isso. Por quê? Porque ali ela se venceu. O eu dela venceu
o inimigo que ela tem dentro dela. É meio complicado e meio embaraçoso. Isso é um assunto para muito tempo. Mas como eu sempre falo, o tempo não é o suficiente aqui representado como um vídeo de 10, 15 minutos. Isso é assunto para muito e muito tempo. Eu estou falando o básico, Então, se você tem um desejo de crescer moralmente, faça por onde você venha se vencer. Se você é uma pessoa que tem um lado muito imoral no sentido de falar palavras obscuras, faça um controle de você mesmo, se vença. Na hora que você sentir aquela vontade, você tem que lutar contra aquela vontade e você vai vencer. Sei que é um pouco complicado, é um pouco difícil, mas se você não fizer um esforço, você não vai vencer nunca. Ninguém vence uma luta, vence uma guerra, se ficar apenas na zona de conforto. Ninguém consegue ir a um determinado lugar se ela ficar parada no lugar onde ela está. Ela tem que se esforçar, ela tem que se mexer, ela tem que fazer por onde aquela bênção venha até ela. Porque quem luta em benefício do bem próprio e em bem do irmão, Deus está com ele. Deus está com essa pessoa. Deus está em todos os lugares e está principalmente no coração daquelas pessoas que buscam se melhorar, principalmente moralmente e espiritualmente. Não aqui se falando tanto materialmente, porque o bem que nós temos, o bem material que nós temos, aqui fica. E o bem moral que nós levamos é o bem de boas ações. É o bem por você ter pensado algo de bom, ter desejado algo de bom a uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja um outro inimigo seu, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa que não quer sequer ouvir o seu nome e cospe quando escuta o seu nome. Mas isso não quer dizer que você haja da mesma forma. Como da mesma forma, você tem que agir, pensar contrário o que aquela pessoa pensa de você. Não é porque eu sei que o fulano de tal não gosta de mim, que eu também vou passar a não gostar dela. Eu posso até não falar com ela, mas também não vou desejar o mal para ela. Por quê? Porque eu estou começando a controlar o inimigo que eu tenho dentro de mim, que é os meus pensamentos negativos, que é as palavras pesadas, as palavras ruins, que é o impulso. Esse é um dos piores inimigos que nós temos. Não é o inimigo, não é tanto aquele outro inimigo. Aquele é perigoso também, mas o pior é esse. Como, por exemplo, uma pessoa que tem um costume de beber muito, que tem um costume de falar muito da vida do outro. Essa pessoa tem esses impulsos, tem esses momentos. E aí é onde está. Ela tem que começar a lutar contra aquela vontade. Ela tem que vencer o inimigo que está dentro dela nesses momentos. Ela tem que ser forte, pedir forças a Deus para que ela se vença, venha a se vencer. Nós somos tentados a todo momento. Os nossos pensamentos podem ser influenciados por entidades espirituais. E mesmo assim, nós temos que nos avaliar e orar, como se diz, orai e vigiai os pensamentos, porque são importantíssimos para a nossa evolução material, espiritual e moral, certo? Então, meus irmãos, eu espero que, se você age de forma contrária a tudo que se foi falado aqui, se você age de um lado bom, muito bem, continue assim agindo, porque assim agindo você está fazendo o certo. Mas se você age de forma contrária, algo mais pesado, algo negativo, então faça uma avaliação. Veja as suas ações, veja o que os seus pensamentos estão pensando, veja os seus impulsos. Não é você sentir uma vontade de fazer uma determinada coisa ruim, e você fazer. Aí é onde está, é por isso que diz, o próprio inimigo que nós temos dentro de nós somos nós, nos nossos impulsos, nos nossos desejos. Para quase finalizar, eu vou ler uma pequena mensagem desse pequeno livro aqui, Cura Teu Coração, que ele fala mais ou menos disso. Teu maior inimigo.
Se tu queres vencer, vence primeiro a ti, o teu maior dos embaraços. O responsável pelos teus fracassos és tu, teu inimigo verdadeiro. Se Deus, teu condutor, fiel parceiro dos céus, a teu favor estende os braços, tu lhes fechas, porém, os teus espaços, restringindo o teu culto ao teu dinheiro. Mas dinheiro sem Deus, porém, é nada. É como o lavrador sem enxada, sem terra, sem semente, em pleno inverno. Se queres, pois, vencer, sustenta a luta, no combate sem tréguas a conduta, que em ti constrói o teu suposto inferno. Então, essa mensagem do livro Cura Teu Coração, ela dá uma ajudinha a tudo que foi falado. E vou fazer um pequeno resumo. Por que que você é o seu pior inimigo? Porque você é culpado por estar no que você está. Ninguém é culpado por você estar na situação que você está. Apenas você. Portanto, pense nisso. Pense em vencer. Lute. Mas lute de uma forma contra você mesmo. Não é você lutar contra o seu irmão, contra um ente querido ou um amigo, para você conseguir o objeto. Não é dessa forma que eu estou falando. Eu estou falando da luta para a sua evolução, que aqui é o que importa, é a evolução. Por isso é que você tem que se vencer. Vencer esse desejo, esse mau hábito que você tem. Vencer essa vontade de falar mal do outro. Vencer essa vontade de fazer e de pensar mal para o outro e desejar o mal para o outro, ok? Então, meus amigos, eu espero que você tenha uma boa avaliação mental e que você faça um bom proveito de todos os pensamentos bons que surgir. E quando surgir aquele impulso, que seja algo voltado para o ruim, tenha cuidado. Não se deixe levar por esse momento. E mesmo assim, eu digo que também tenha cuidado, mesmo quando for algo bom. Porque muitas vezes tem pessoas que não estão preparadas para fazer tais atos e de repente elas acabam quebrando a cara, como a gente diz. Elas acabam se prejudicando por elas não estarem preparadas para fazer tais atos, mesmo que às vezes seja um ato bom. A gente tem que fazer essa avaliação, tem que ser algo racional, tem que ter um certo cuidado. Não é assim dizer, eu vou fazer esse sacrifício em meu benefício, eu vou parar de comer para que eu venha a emagrecer. Não é assim que funciona. Há um determinado limite, a pessoa tem que ir parando aos poucos. É por isso que eu falei que mesmo sendo um impulso voltado para o bem, a pessoa também tem que ter cuidado, tem que agir de uma forma racional, tem que pensar antes de agir. É difícil a pessoa pensar antes de fazer tais ações. É difícil, mas a gente tem que se esforçar. Porque, como eu falei, somos influenciados todos os dias. Somos influenciados por seres, muitas vezes por seres ainda encarnados. E aí é onde está que nós temos que vencer o nosso próprio eu, fazer a nossa reforma íntima e juntar as cartas que estão bagunçadas, juntar os pedacinhos que nós destruímos com o passar dos anos e nos remodelar por dentro, nos organizar tudo, organizar o nosso pensamento, organizar a nossa fala, organizar até o modo de falar. Tem pessoas que são demais, falam coisas desnecessárias, eu vou dizer assim, e chega a prejudicar outras pessoas, mas o pior prejudicado é ela mesma. É por isso que digo que o seu pior inimigo é você. Por isso, vença-se a si mesmo, e no momento certo da batalha, você vai ser a pessoa mais vencedora, mesmo que você tenha perdido uma boa parte do seu tempo, uma boa parte de algo que você tinha. Mas reforço que o pior inimigo é você, ok? Muito obrigado e estamos aqui sempre. Bye, bye.